Be4You Podcast e o tema de hoje é psicologia infantil. Alô, papais, mamães, fiquem de olho nesse podcast que vai ser muito rico para vocês. Para falar sobre isso, nada mais, nada menos que eu convidei a nossa psicóloga infantil, Mariana Guedes. Seja muito bem-vinda, Má. Muito obrigada, Mayara, pelo convite. Eu é que agradeço. Olha, gente, faz um tempão que eu tô querendo trazer a Mariana para nossa equipe e agora deu certo. Então hoje a gente vai contar um pouquinho, né, Má? Conta um pouquinho pra gente. Como funciona a atuação do psicólogo infantil para as crianças? Em que momento que eu sei que o meu filho está... Claro que geralmente é a escola que vai trazer essa demanda, né? Ou, exemplo, quando que eu identifico que eu preciso de ajuda de um psicólogo infantil? O psicólogo infantil, ele vai atuar nessas áreas da parte emocional e da comportamental e da cognitiva da criança. Como você disse, a escola muitas vezes que traz a queixa, mas também os familiares. É muito recorrente os familiares observarem isso na criança. Então, são comportamentos chamados disruptivos, que são aqueles fora do padrão que a criança se comporta. Uhum. A gente também pode atuar, que é o que eu vou perguntando assim, seletividade, você também ajuda, seletividade alimentar, exemplo, quando... Sim. Conta com suas palavras aí, quando a criança tem dificuldade, não come direito, não aceita os alimentos, é isso, Má? Sim. Às vezes por comportamento de inflexibilidade, é claro que daí a gente tem que trabalhar com a equipe da nutricionista. Sim, da um trabalho TO, multidisciplinar. É um trabalho multidisciplinar. E aí nós vamos trazendo para a criança aquele alimento, né? De forma, primeiro, que ela vá aceitar o alimento próximo dela, o cheiro, primeiro, do alimento. Uhum. E aí nós chamamos de sucessivas tentativas, né? Porque a gente começa do quanto a criança consegue sustentar aquilo, o cheiro do alimento, o olhar para o alimento, e aí nós vamos aproximando, aproximação sistemática. Idade. Tem idade certa? A partir de que idade a psicóloga infantil pode auxiliar? Conta um pouquinho pra gente. A psicóloga infantil, ela auxilia, né? Ela atende de 0 anos até os 12 anos de idade incompletos. Por exemplo, se a mãe vem notar que o bebê, né, já não olha quando ela chama, não tem mais aquele sorriso social, não apresenta mais aquilo, já não está assim, porque mãe começa a olhar nas outras crianças. Junto o tempo todo e começa a notar os detalhes, né? Isso. Então, assim, quando se é percebido isso, aí nós entramos com a estimulação precoce. A estimulação precoce é do 0 até os 3 anos de idade. Muito legal isso. E aí nós vamos olhando o que aquela criança teria que estar fazendo naquela faixa etária que ela não está fazendo. E aí nós vamos fazendo o treino das habilidades dela. Má, e esse acompanhamento, exemplo, quando é pequenininho, né, quando a mãe já nota esses sintomas, não sei se a gente pode falar de sintomas, são sinais diferentes, né, são sinais, você faz essa atuação, como funciona o seu trabalho? Eu acho legal isso, aliás, acho um grande diferencial, que é poder acompanhar a criança no ambiente dela, não é? Poder acompanhar a criança também na escola e também trazer para a clínica, né, junto com o trabalho com os pais. É muito interessante você falar nisso, por quê? Porque existem as AVDs, que são as atividades diárias que a criança tem que conseguir fazer. E nada melhor do que a casa da criança. Então, tem criança que não consegue, né? Não tem essa autonomia própria. Então, nós vamos até a casa da criança ensiná-la. Ensiná-la o passo a passo de, por exemplo, tomar um banho, escovar uns dentes, entendeu? Arrumar uma mesa. Então, tudo isso para garantir a autonomia dela e para que ela saiba lidar com aquilo, né? Sim. Lidar com aquelas emoções que aparecem no dia a dia, né? Porque
Às vezes, é muito difícil para a criança superar algum evento traumático, às vezes tem angústias, receios do que acontece. É difícil para ela chegar para um adulto, para um responsável e colocar aquilo. Olha, aconteceu tal coisa, eu não gostei, eu não me senti bem. Né? O que a gente poderia mudar? E o psicólogo infantil está ali para isso. Tá treinado para isso, né? Mas com um olhar diferente dos pais que estão ali o tempo todo, mas que às vezes não notam. Sim. Né? Ou notam e não sabem como lidar. E fortalecer essa inteligência emocional na criança também é muito importante. Para a criança começar a aprender a lidar com isso. Porque nós queremos que ele se torne um adulto pleno, né? Um adulto que tenha uma saúde mental muito boa ali. Que saiba lidar com os conflitos do dia a dia, que não entenda que aquela frustração, né? Porque tem as frustrações, que são recorrentes, né? Que ela saiba lidar com aquilo. Oferecer ferramentas para saber lidar com a frustração na infância, consequentemente também na vida adulta, né? Exato. Eu acho que é uma dificuldade para nós pais, quando não tivermos as ferramentas corretas na nossa infância, conseguir fazer isso pelos filhos, né? E isso também acho um diferencial do seu trabalho, que você brincou comigo aquele dia, né? Que a gente estava contando. Eu também acho importante, você me disse, passar isso para os pais. Eu quase que gosto de sentar com os pais e com os filhos e ensinar a brincar juntos. Sim. Quando a gente vai fazer a estimulação precoce, né, é tanto pouco tempo que nós ficamos no chão ali, trabalhando com a criança, brincando, estimulando de maneira correta. Né, e aproveitando essa neuroplasticidade que a criança tem ali no cérebro, né? Ela está produzindo muito ali. Então, brincar de forma correta e ensinar os pais, capacitar eles a fazer de maneira correta, porque são eles que ficam o dia inteiro com a criança, né? Porque esses dias eu tava conversando com uma amiga, né? Ela falou assim, eu preciso de um psicólogo para meus filhos. Mas quantos anos ele tem? Eu perguntei, né? 3 anos. Eu falei, eu tenho, né, na Before uma psicóloga que tá entrando agora e tal. Ela falou assim, mas e como que vai fazer? Porque são 3 anos. Né? Imagina o psicólogo com o divã lá e a criança falando. Eu falei, não, é brincando. A gente tem aquele tabu na nossa cabeça, então, né? papais, mamães, a gente atende do 0 aos 12 anos e é brincando que a gente ensina, é lúdico. Má, conta pra gente quais são as principais demandas que a gente... Eu falo a gente porque eu me englobo junto, assim, que a gente tem hoje no consultório com essas crianças, principalmente pós-pandemia, né? Que a gente tem tanto a demanda emocional quanto depois a parte das crianças com... me ajuda. Transtornos do neurodesenvolvimento? Sim. Vamos nichar, né? Vamos primeiro para quais as demandas você mais atende. Então, assim... Depois a gente fala das consequências do pós-pandemia. Tá, englobando aí tudo que você me disse. Uhum. É mais recorrente a socialização, a parte da socialização, de saber lidar com aquela emoção. Coisas do dia a dia. Do cotidiano. Tô com dificuldade com a minha filha. Vou dar um exemplo pra mim. Tô com dificuldade com a minha filha mais velha, que eu percebo que ela tem um padrão bem flexível e não tá conseguindo lidar com as frustrações. Que ela tem que ser na escola as coisas do jeito dela. E não tô conseguindo ajudá-la. Preciso de um psicólogo infantil. Exato. Né? Isso mesmo. Ou da minha amiga, por exemplo, tem um filho, tem 3 anos, eu não consigo... Ela fala pra mim, eu não consigo que ele controle a raiva. Eu não consigo, não tem o que faça. Eu preciso de ajuda. Isso, exatamente. Aí É isso aí, exatamente. O psicólogo vai ali trabalhar nessa parte dos pensamentos da criança, né? O cognitivo dela, né? Por que ela age daquela forma também naquele ambiente? Porque nós, comportamentalistas, a gente vê o ambiente, né? A gente age no ambiente, o ambiente age sobre nós, né? Então, o que eu até falo que a gente tem que saber muito fazer análise funcional do acontecido, né? O que aconteceu antes daquela situação, né? Para gerar aquilo, né? E o depois, como que a gente remaneja aquilo. E o pós-pandemia? O que a gente pode partilhar de importante com os papais, com as mamães, né? Como que você tem visto isso? Claro que cada família tem sua dinâmica também, né? Sim. Então, foi mais na parte da socialização, né? E do aprendizado também. Nossa!
Foi mesmo. Até porque as crianças tiveram que se adaptar a usar até então a tecnologia que nós afastávamos dela, né? E nós pais, a gente teve que, além da demanda que a gente já tinha, ainda ensinar as crianças. A Luísa, por exemplo, estava no processo de alfabetização. Então, pensa o sufoco, né, que você passou. E assim, você acha que eu tenho as ferramentas, todas as ferramentas que tem a professora? Óbvio que não. Então, agora que a gente vai colher os frutos disso, né, Mar? Por isso que eu acho muito importante a gente trazer que você está desenvolvendo um trabalho muito lindo, que você está disposta, atende aqui na clínica, faz esse acompanhamento nas casas, nas escolas, porque as nossas crianças precisam disso. Precisam. E até então era visto, né, como um tabu, né? Uhum. Às vezes eu já atendi várias mães que chegaram e falaram assim, não, mas eu tô vindo aqui, mas meu filho não tem problema nenhum. Então, assim, já parte delas ali colocar uma blindagem para aquilo, né? E não ver como uma forma natural. Né? Porque todo mundo precisa, né? Todos nós. Todos nós precisamos. Fala um pouquinho para mim, qual é o papel dos pais na contribuição do desenvolvimento dos filhos? Os pais, eu falo até que a criança dentro da casa dela é como se ela fosse um diamante. Todo diamante a gente tem que lapidar e moldular, certo? Para que se torne lindo, maravilhoso, né? Sim. Para que chegue na loja, nossa, né? Quero aquele. Para que se torne o mais belo. Então, assim, o pai e a mãe, eles são quem vai fazer isso, né? São a peça fundamental, né? Para transformar aquela criança num sujeito que vai chegar na vida adulta e vai saber lidar com todas essas adversidades que acontecem no dia a dia. Confirmo. Por isso a importância de quando você vai atender uma criança, atender a criança e também fazer uma orientação de como lidar com aquilo. Para os pais. Com os pais. Com os pais. Agora, a gente falando um pouquinho, né, um pouco mais, não só das demandas emocionais, né, mas também das crianças que a gente tem que dar esse auxílio com os transtornos do desenvolvimento, né? Conta um pouquinho pra gente, pra quem não sabe, quais são eles e como que os pais recebem as notícias, talvez quando tem esse diagnóstico, como que o psicólogo infantil pode auxiliar, como que tem sido isso? Os transtornos do neurodesenvolvimento é o TDAH, o autismo, Não precisa citar todos, tá, Mar? Tá. Só alguns para as pessoas entenderem do que nós estamos falando, Sim. tá? E aí, quando chega, né, o diagnóstico para os pais, Assim, eles agora, impacto. O que eu vou fazer com impacto. isso? Aonde eu vou? Por onde eu começo? Ou por quê? Então, se inicia um impacto ali, porque tem pais que eles idealizaram uma vida para a criança. E aí o que acontece? Um luto, né? Porque morre aquela criança que era idealizada por eles. E aí eles têm que reconstruir a forma de ver. Então é um processo muito difícil para a maioria. Claro que tem alguns que são assim, não, vamos lá, vamos lutar, estou aqui, mas tem uns que não conseguem lidar com aquilo. E aí nós também fazemos parcerias, encaminhamos, né? E damos essas orientações também de como ajudar aquela criança ali. Sim, você faz esse atendimento também para as crianças, né? Sim. E também começou a sua formação na avaliação. Isso. Neuro, né? Daqui um ano. Um pouquinho mais. Já concluo. A gente também vai ter as avaliações neuropsicológicas, né? Na nossa clínica. Olha eu aqui dando spoiler. Omar, a minha última pergunta seria assim, quando que os pais devem procurar esse atendimento para os seus filhos?
Era uma pergunta assim, o diagnóstico vem da escola e aí quando é transtorno de desenvolvimento, vem da escola e eu vou buscar primeiro um médico, depois vou para a equipe multidisciplinar. Explica um pouquinho pra gente. Então, primeiramente, né, a escola, né, chama os pais, né, relatam, né, o comportamento da criança, que a criança está agindo dessa forma, que a criança tem alguma dificuldade em realizar algum tipo de tarefa, né, alguma coisa motora, né, e aí eles têm que procurar a gente tem que trabalhar multidisciplinar, né, então precisa-se de um pediatra, precisa-se de um psicólogo infantil, né, para estar aí desenvolvendo essas habilidades, essas demandas. Mais relacionadas às questões emocionais. E a gente também tem a nossa psicopedagoga, Exato. que é mais relacionada às questões de aprendizagem, né? Modular a aprendizagem. A fono, que precisa também, o pediatra, que precisa também, né? A TO. A TO. É um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar. Muito bom. Mas então falamos um pouquinho de como a psicologia infantil pode atuar, que é para as crianças de 0 a 12 anos, tanto para os papais aí que estão nos ouvindo, que têm dificuldade com os filhos, com as questões emocionais, quanto os papais e as mamães que já identificaram alguns sinais, com a parte dos transtornos do desenvolvimento, não é mesmo? As questões do pós-pandemia, o que a gente tem lidado, a importância dos pais, que é o que você falou, que é de ser o diamante, suporte, né? O apego seguro. As crianças, eu até falo, as crianças são uma esponja dentro do ambiente que elas estão. Então, elas vão sugar tudo ali que o ambiente ofertar para elas. Não só o que ela escuta, mas as percepções que ela tem, é isso? Exatamente. Como se ela fosse uma esponjinha diante do cenário que ela vai vendo e vai tendo as interpretações e como que ela vai lidando com aquilo, né? Isso. Eu acho fantástico, assim, ter a psicologia infantil como algo que vem sido mais falado hoje, sabe assim? Porque são ferramentas que nos ajudam muito como pais. Sim. Não é? É que antigamente era aquela coisa, não, só precisa quando tem algum tipo de problema. E não, a gente precisa quando tem qualquer tipo de dificuldade de lidar com os nossos filhos na parte emocional ou comportamental. Não é? Exatamente. Vocês estudaram para isso. Exatamente. Não é mesmo? A gente falou um pouquinho da família, da importância disso, do seu trabalho, dos atendimentos com os pais, acompanhamento na escola, na casa e com as crianças específicos, cheio de brincadeira que a gente não ensina com o divã sentado falando. Exatamente. É lúdico, é brincando. É no chão, eu falo assim, tem que ir pro chão. Eu falo pros pais, vamos pro chão. Qualquer outro puxão de orelha que você falou pra mim também dos pais, você senta para brincar com as suas filhas, não é? Exatamente. Isso é muito importante para criação de afeto também, né? A criança ali, ela vendo como os pais a tratam, né? Quais vão ser as relações futuras que ela vai fazer? Como vai ser as relações dela? Né? Vai ser uma relação harmoniosa que ela vai criar com o outro? Ou vai ser uma relação agressiva, de conflito? Né? Então, a criança ali, ela é esponja. Né? Ela vai se espelhar naquela dinâmica familiar ali vivida. E é mesmo, porque muitas e muitas vezes eu vi as meninas... A Helena, que é a minha mais nova, esses dias eu falei, não sei o que eu falei pra ela, eu falei, eu tô muito orgulhosa de você. Passou um dia, no outro dia ela virou pra mim do meio e falou, eu tô muito orgulhosa de você. Como pode, né? Como eles aprendem rápido. Nós somos o reflexo deles. Mais algum recadinho que a gente esqueceu, que você acha importante trazer para os papais, para as mamães? Acho que ficou tudo bem esclarecido, viu? Você foi excelente nas suas perguntas maravilhosas. Perguntas de mãe? Foi muito bom. O quadro de mãe para mãe. Tem que gravar um desse. Faltou uma pergunta. Qual? Que eu acho muito legal. O brincar. Dá pra explicar um pouquinho? Claro que a gente sabe que a vida é corrida, que nós papais e mamães a gente vive correndo, nunca tem tempo pra nada, às vezes também não tem paciência. Eu escuto muitas amigas falando, eu não tenho paciência de sentar pra brincar.
Me chama para fazer qualquer coisa, mas eu não vou sentar para brincar. Mas a gente sabe que o brincar tem uma influência no cérebro da criança. Sim. E que é importante. É importante para o desenvolvimento dela, porque nessa fase, né, as crianças, elas têm uma neuroplasticidade muito grande no cérebro. Então, elas são capazes de aprender muita coisa. E o brincar estimulando de maneira correta, né, dependendo do que você quer ensinar ali, a criança ela vai criando mais sinapses no cérebro. E é muito legal ver isso também, vou te mostrar depois. Tem até um estudo disso, né? Umas colocaram, né? Olharam, né? Para ver o que acontecia, a reação cerebral da criança durante as brincadeiras. Então, assim, é uma produção intensa de sinapses, ocorre muito aprendizado ali. E estimular de forma correta. Por isso que você puxou minha orelha falando de ensinar os pais, às vezes, também a brincar com os filhos, porque ali a gente ensina tanto eu não sei muita coisa, mas assim, a perder, que nem sempre vai ganhar, a lidar com a frustração, não é? A lidar, às vezes, com o não, ou com o ganhar e reconhecer quando ganhar, é isso? Exatamente. A Mariana, gente, ela ama criança, assim. E quando você começa a falar dessa parte, olha, o podcast foi até agora. A hora que você começa a falar de brincar, do cérebro da criança, ela vai fazendo assim, ó. Nossa! Eu acho incrível isso, porque psicologia infantil tem que amar, não é mesmo? E tem muitas ferramentas, mas tem que amar, não é? Má, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda para os papais e mamães que precisam de auxílio, querem ter, às vezes, só uma orientação, não é? A primeira sessão sempre é com os pais para trazer as demandas, ou que seja só para uma orientação para algo específico, né, Má? Exatamente. Estamos juntos nessa caminhada para trazer mais ferramentas, tanto para os pais quanto para os filhos, diante de uma pós-pandemia que a gente tanto precisa de ferramentas. A Before You e a Mariana estão à disposição, não é mesmo? Exatamente, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Um beijo, obrigada a todos vocês que nos ouviram. Fique de olho que logo a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.